Bom dia, meu povo. Vocês estão bom? Como é que vocês estão? Vocês estão legal? Vocês estão felizes? Deixa eu colocar na minha telinha aqui. Vocês estão faceiro? Presta atenção. Eu fiz os meus 30 dias, mais ou menos. Aí foi um pouquinho menos, acho que foi uns 28. De treino léxico, né? Que eu vi lá do vídeo do Júlio Chamas e tudo mais. E eu queria trazer aqui quais foram os resultados desse meu processo, desse meu investimento de tempo e de energia no meu aprendizado para desenvolver o meu arcabouço linguístico. Ok? Eu vou trazer aqui três parâmetros de análise. O primeiro deles é a minha subjetividade pessoal, o que eu achei sobre aquilo. Um parâmetro numérico, que seria a quantidade de palavras propriamente ditas que eu aprendi durante esse período. E os resultados do meu último bloco de prova de linguagens que eu fiz hoje de manhã. Que não foram tão legais assim, na verdade foram meio péssimos, mas no geral eu tô feliz com esse processo, tá bom? Então eu vou começar falando, primeiramente, do que eu sinceramente achei desse processo. Na verdade, não, eu vou falar sobre o Anki. Olha aqui, eis o meu Anki, tá bom? Esse aqui, ele tá bem vazio, não reparem. Eu tenho esse carinha aqui da redação, que é basicamente todos os erros que eu tenho na redação, eu vou aqui, jogo pra aqui pra dentro. Tem 73 cartões, beleza, nada importante. E tem aqui, ó, repertório linguístico. E aí, nossa, só 15 pra revisar? É que eu limitei o meu dia, né? Mas eu já fiz aqui em cima, ó, dá pra ver, 98 cartões, tá bom? Aqui tá uma palavrinha, né? Estratificar. Foi uma das primeiras aí que eu anotei. Beleza. Provavelmente é uma das que eu vou ter que revisar hoje mesmo. Então aqui eu consigo ver o número total de cartões que eu fiz durante esse período, né? De 98 cartões que eu criei, eu revisei e aprendi 81. Significa que eu sou proficiente, sou formado, sou graduado, pós-graduado, doutor nessas palavras? É óbvio que não, né, minha gente? Na verdade, mal dá pra dizer que eu sei todas elas. O que acontece? Né? O nosso cérebro não é bem assim que funciona. Né? Ele tem uma capacidade incrível de observar o contexto e inferir o resultado, tá bom? É mais ou menos assim que funciona, né? De uma maneira bem simplificada. E é assim que deve ser, né? Então, na hora da prova, a gente não pode simplesmente se dar por satisfeito por decorar significados. Decorar significados não é um bom estudo linguístico. Decorar significados é uma coisa extremamente pífia, tá bom? Então, o que eu fiz durante esse processo? Nessas 81 palavras, eu anotei elas e exemplos dos seus significados. Então, por exemplo, eu pego uma palavra, que nem estratificar, e a estratificar tem mais ou menos uns 3 conceitos dicionarizados, beleza? Esses conceitos dicionarizados nem sempre eles são úteis na prática mesmo, dá pra dizer úteis mesmo, porque, por exemplo, a palavra ufanar tem diversos contextos em que dá para se usar ufanar, mas um dos que a gente menos usa ufanar é para vangloriar a si próprio, tá bom? Esse é um dos significados dela. Jactancioso, por exemplo. Jactancioso é uma palavra e ela não significa já que está ansioso, que foi como a minha família interpretou da primeira vez que eu falei. Na verdade, ela é quase um sinônimo de ufanar, né? Então, tu fazer um ufanismo de algo, na verdade, não especificamente porque jactancioso é sobre a pessoa. Então, a pessoa jactanciosa é uma pessoa, né, que vangloria a si própria, a própria imagem, os próprios valores, enfim. Tá bom? Então, só um exemplo, né? A gente não usa essa palavra, mas ela tem uns 3 conceitos dicionarizados. Então, eu pegava esses conceitos e eu aplicava eles, tentava aplicá-los, e no momento em que eu via que eu sentia alguma dúvida, ou então, naturalmente, eu simplesmente abria o ChatGPT e botava os 3 exemplos, os 4 exemplos, 5 exemplos, quiçá 6, 7, e eu via a forma como o ChatGPT me respondia. E eu pedi para ele adotar alguns parâmetros específicos. Então, por exemplo, a precisão léxica em si, então o quanto eu consegui fazer uso do significado dicionarizado de fato, o quão natural aquela palavra parece, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito psicossocial, digamos assim, né? Porque às vezes a gente fala da nossa integridade psicológica com algumas palavras, às vezes a gente fala sobre uma integridade física, que nem subverter. Subverter, tu pode subverter um estado, tu pode subverter um pensamento, tu pode subverter um prédio. A gente fala que subverter uma construção, pouquíssimo se fala subverter uma construção. Mas a gente fala muito sobre subverter valores, subverter significados,
subverter ideias. Então, todas essas diferenças eu precisei analisar com uma análise muito, não vou falar refinada, mas muito cuidadosa com o ChatGPT. Cuidadosa o suficiente para eu poder ler essa palavra no meio da minha prova e poder dizer o significado dela com tranquilidade. Isso era o que eu estava buscando. Foi o que eu alcancei? Foi. Na primeira prova que eu fiz, em aproximadamente 27 de junho, eu acho que foi esse dia especificamente, posso até ver aqui, mas foi um dos últimos, foi dia 28, provavelmente, de junho, eu anotei todas essas palavrinhas aqui, tá bom? São mais de 36 palavras, todas elas de uma unidade de prova, tá? Provavelmente eu sei todos os conceitos que estão ali, saberia dizer o significado de todos eles, e dentre outras palavras que eu acabava encontrando em outras questões, às vezes de naturezas, às vezes de história, que agora eu tô estudando história, às vezes eu encontrava lendo um livro, nossa, de Cat, que é um livro que eu tô lendo pra URGS, eu encontrei uma dúzia de palavras lá dentro, que eu não sei o significado ainda, porque eu não tô, eu confesso que eu não estou tão afinco no meu estudo de vocabulário. Mas enfim, durante esses 28 dias, né, eu gravei 15 deles e eu apresentei pra vocês aí uma totalidade de pelo menos umas 50 palavras, algo em torno disso. No começo eu tava aprendendo 8, no final eu terminei aprendendo 2, 3. Agora eu estou aprendendo uma nova e revisando outras 15, que eu acho muito mais importante o processo ativo de revisar no ponto de vista de resultado, né? Porque aprender muitas coisas nem sempre é muito bom, porque eu já comecei a esquecer muitos significados de várias palavras. Então, falando agora sobre um pouquinho da minha prova, porque eu não vou fazer a análise completa dela, eu acho besteira fazer isso aqui, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho dela. Deixa eu ver se abriu. Abriu. Pois cá está. Beleza? Eu errei algumas questões. Errei algumas questões de poema. Na verdade, eu errei principalmente. Eu errei 3 questões com poemas, envolvendo interpretação de poemas, tá bom? Deixa eu ver aqui quais especificamente. Foi a questão 11. Não era um poema, ok, mas era um texto que me deixou um pouco confuso. Naturalmente, né? Às vezes acontece. Errei a questão 14, que era um poema, que vocês podem ver, né? A Viagem. Eu fiz uma lambança aqui, porque eu gravei esse vídeo já umas 3, 4 vezes, tá bom? Deixa eu pegar minha caneta. Não vai ter jeito, vou ter que pegar minha caneta. Era um texto sobre uma viagem de uma pessoa, aparentemente, e eu não soube interpretar ele. Achei ele extremamente confuso. Questão 21. 21 está aqui. Sobre a... Acho que esse texto é clássico demais, né? Sobre uma... Como é que eu posso dizer? É sobre crianças trazendo à tona estigmas da sociedade de forma não intencional. E é isso, justamente sobre isso que o texto está tratando. Questão 28, que é a questão sobre um subúrbio do Rio de Janeiro, não sei se é carioca, enfim. Que eu também acabei interpretando errado. Ele estava falando mais sobre uma perspectiva caricata dos traços deteriorados ali, né, daquele lugar, daquele ambiente, daquele espaço geográfico, e eu interpretei mais como sendo uma experiência do cotidiano. Depois a questão 33, cadê? 33, que eu também, era um texto, mas ele tem um caráter poético, querendo ou não, né, expressivo, ele é dramático, e esse foi o ponto em que eu errei nessa questão. Foi uma questão muito mais interpretativa, porque ele fala, né, do triste nevoeiro, não sei o quê, e ele vai, fala, sem colocar uma unidade de ponto nessa frase. E aí eu até marquei, né, o ponto começa aqui, a oração começa aqui, termina aqui. É um parágrafo inteiro de uma oração só. Uma oração não, né, um período, digamos assim, não tem ponto separando aquilo. E aí eu pensei, né, que é a dramaticidade como elemento expressivo, mas não. Era a plasticidade verbal vinculada à cadência melódica, porque ele fala, né? Depois a questão 36, tá ali do lado já, que era uma obra de arte. Detesto obras de arte. E eu não entendi aqui qual que é o caráter parodista das técnicas utilizadas pelo autor aqui. Aí eu pensei, ele é um autor, um célebre. Talvez célebre seja uma palavra aí que eu deveria saber o significado, talvez eu não compreenda de forma íntegra o que ela quer dizer. Então eu posso ter errado aí tanto por questão léxica quanto por questão propriamente conteudista, né? Porque eu não desconheço a arte, confesso. Questão 39, poema, né? O cara falava ali
das tristezas dele, devaneava sobre os próprios problemas da vida dele. E depois, eu tô transmitindo certo, né? E depois a questão 44. Aqui, ó, eu botei até aqui subverte, porque eu já sei essa palavra, foi uma palavra que apareceu 4 ou 5 vezes no primeiro simulado que eu fiz lá no dia 28. Hoje é 28, né? Então fazem mesmo 30 dias que eu comecei esse projeto. E eu achei interessante porque eu consegui ler não, né? Eu li o texto e eu nem notei que eu tinha lido subverter e eu compreendi com tranquilidade o significado daquilo ali e já marquei a questão. E aí quando eu tava relendo as questões, eu subverte, eu tinha dificuldade com essa palavra. Enfim, e aí a última foi a 44 aqui, que também é um poema que eu errei, tá bom? É a letra E. Ele basicamente fala, né, de conjugar bem os verbos e usar pronomes como forma de fazer a distinção dos referentes, né? Que é basicamente, eu tô falando disso, tô falando daquilo, tô falando de ti, tô falando dele. Essas coisas, tá bom? Então aí foi uma questão de gramática que eu errei. Putz, se eu soubesse um pouco mais de gramática, talvez eu teria tido um pouco mais de facilidade. Resultado, então, das 45 questões, eu fiquei com 37. Melhor ou pior do que o último simulado? Pior. Uma questão pior. Ah, isso é um problema? Óbvio que não. Pelo amor de Deus, esse treino foi extremamente produtivo, tá bom? Eu consegui usar essas palavras com muita tranquilidade nos meus treinos de redação. Eu consigo desenvolver linhas de raciocínio muito mais complexas do que eu fazia antes. Esses dias eu tava falando com os meus pais e teve uma hora que eu comecei a falar assim, que até eu me surpreendi. E eles estavam olhando, tipo, caraca, brutal. Porque muda tudo. O Júlio falou isso no vídeo dele, que a forma como a capacidade, o teu arcabouço linguístico, ele é responsável quase que unicamente por fazer com que o teu raciocínio seja aprimorado. E é incrível, porque é verdade. Então, questões de naturezas, principalmente questões de química e questões de biologia, eu tenho tido uma facilidade extrema. Tanto que o Pedro já falava, né? Que a gente não pode simplesmente aprender o conteúdo, a gente precisa decorar conceitos também. Isso é uma parte importante do nosso estudo de naturezas. Porque decorando os conceitos, a gente entende o grande escopo de uma matéria. A gente consegue aplicar aquilo, na verdade, o grande escopo não, né? A gente consegue conectar várias coisas. Porque a gente está falando, por exemplo, de calorimetria, e depois a gente vai ir ver equilíbrio químico ou então termodinâmica, e a gente vai ver vários termos diferentes. Quando a gente fala de energia em calorimetria, a gente vai ter que falar em energia depois lá em trabalho, em potência, em dinâmica 3 no geral, né? Enfim, então essa é a potência do léxico, é a nossa capacidade de comunicação, né? A nossa ferramenta de comunicação mais potente de todas. Então ter uma ampla gama é como, porra, caraca, perdão a palavra aí. É como o Renato diz, tu tem que ter todas as armas no teu arsenal. Porque se tu se deparar com qualquer situação, tu vai ter uma ampla gama de ferramentas em que tu vai poder usar aquilo ali. E um dos exemplos que ele deu foi a televisão, né? Que ele tinha uma tesoura. Porque ele não tinha as ferramentas necessárias, ele teve que parafusar a televisão inteira dele com uma tesoura e estragou toda a entrada lá. A entrada não, né? A entradinha mesmo do... Não é porca que chama. Porca é o redondo do parafuso. Então não me trouxe resultados apenas em linguagens, como vocês podem ver, não trouxe praticamente nenhum. Claro, eu tive uma facilidade enorme, eu acho que eu anotei, eu não cheguei a ver isso exatamente, mas eu anotei, sei lá, pouco mais de 10 palavras nesse simulado, que eu vou estudar agora, eu vou colocar dentro do meu Anki, e eventualmente eu vou ver os significados dela, vou estudar, vou aplicar em exemplos e vou levar para minha prova lá no dia 8 de novembro, beleza? Mas quero deixar muito claro aqui no final do vídeo que esse treino ele é trivial. Trivial. A gente deveria fazer isso o tempo todo. Todos os dias da nossa vida que a gente se depara com palavras, a gente precisaria anotar elas em algum lugar e poder revisar elas amplamente no nosso dia a dia. E tentar aplicar o máximo que a gente pode palavras diferentes, que não são tão usuais. Porque isso é absurdo. É absurdo. Simplesmente é absurdo. Tá bom? Então façam isso pelo bem da inteligência de vocês. Peguem 10 palavras. Eu coloquei no Anki, né? É até uma meta bem
agressiva, eu diria, revisar 15 palavras no dia. Não precisa ser tanto, mas é que a gente tá chegando perto da prova. Faltam menos de 3 meses pra prova. Aliás, amanhã vão fazer exatamente 100 dias pra prova, né? E é trabalho de formiguinha, tá bom? Isso aqui é trabalho de formiguinha. Tu deveria estar, desde o começo do ano, pegando palavrinhas novas e colocando no teu vocabulário. Se alguém estiver fazendo isso desde o começo do ano, desde antes, desde muito tempo, desde o começo do ensino médio, desde o ensino fundamental, se a pessoa faz ativamente esse exercício, a pessoa está aprimorando a capacidade cognitiva dela de maneira exponencial, beleza? Então façam isso todos os dias. É extremamente potente, muito forte. Em 30 dias eu vejo resultados absurdos na forma como eu penso, na forma como eu imagino os cenários, na forma como eu leio. Eu nunca tinha lido um livro de poema, que é Liket, né? Não é um livro de poema, ele é em prosa, mas ele é lírico, de uma maneira tão simples. Chega a ser ridículo. É absurdo como que simplesmente aprender palavras novas e aplicar essas palavras em frases complexas de usos diferentes e de uma maneira mais ampla do que o dia a dia aumenta a tua capacidade de pensar em outras situações. Cara, isso é fantástico, velho. Fantástico, tá bom? Então, é só isso que eu tenho pra dizer. Bons estudos, façam isso, por favor. Pelo bem da prova de vocês no último dia do Enem. No último dia não, né? Na primeira semana de novembro. Até a próxima, minha rapaziada. Tamo junto. Bons estudos. Repito.